mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Eu tenho certeza de que você já leu ou já ouviu esse versículo e todas nós já pensamos nele sobre o prisma matrimonial, da relação conjugal, certo? Mas você já pensou nesse versículo como a mulher que está edificando também a vida dos seus filhos na sua casa? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Jurália Moraes e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que aquece o meu coração, que é educação de filhos à luz da Palavra de Deus. E falando de educação de filhos, a gente tem que sempre trazer à nossa memória que os nossos filhos, eles são uma edificação do zero. Eles são como uma construção nova. A gente comprou o terreno, vai começar a construir do zero, levantar tijolo a tijolo, parede a parede, porque eles estão aprendendo a ler o mundo da maneira que nós os ensinamos a fazer isso. Eu tenho certeza de que ninguém aqui diria o seguinte: eu vou construir a minha casa, mas eu vou comprar o pior cimento, eu vou comprar o pior tijolo, eu vou comprar uma tinta feia, não interessa a cor da tinta, o que tiver lá disponível eu vou comprar, porque tudo que nós fazemos que é importante para nós, nós queremos dar o nosso melhor. E se é assim com coisas materiais, será que não deveria ser mais ainda com os nossos filhos, que são a herança que o Senhor nos deu para cuidar, para instruir, para educar? E por mais que nós saibamos disso, por mais que nós amemos os nossos filhos de todo o coração, será que nós estamos investindo nos nossos filhos o mesmo esforço que nós estaríamos investindo se estivéssemos fazendo, por exemplo, uma construção de uma casa nova? Será que nós estamos edificando a vida dos nossos filhos com material sólido, com material que vá suportar as intempéries, as tempestades, os ventos fortes? Será que nós não estamos apenas criando os nossos filhos, dando casa, comida, amor, roupa, atenção e deixando de ensinar e educar os nossos filhos com intencionalidade? Será que nós estamos criando e educando os nossos filhos para serem bons maridos, boas esposas? Será que nós estamos educando os nossos filhos com intencionalidade para serem bons profissionais? Será que nós estamos educando os nossos filhos com intencionalidade para serem bons servos do Senhor? Especialmente a última dessas perguntas deve tomar um lugar importante no nosso coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o nosso coração ele é invadido com esse senso de importância de como e para que nós estamos educando e criando os nossos filhos, certamente a nossa boca vai falar muito mais das coisas do alto, das coisas que são realmente importantes, não só para essa vida deles aqui, mas para a vida eterna. É certo que se nós desejamos ter filhos fortes, nós precisamos embasar a educação para os nossos filhos em algo que seja forte, que seja constante, que seja inabalável. E essa base é Cristo, a rocha inabalável. É aquele que vai sustentar o coração do seu filho quando ele tiver uma decepção, quando ele tiver uma frustração, quando ele sofrer por morte, quando ele sofrer por perda, quando ele sofrer por qualquer outra coisa que a gente sabe que todos nós estamos sujeitos. Ou será que nós estamos educando nossos filhos sobre terrenos movediços, inconstantes, como a internet, os joguinhos online, os canais no YouTube aos quais eles assistem, com essas ideologias loucas que o mundo prega e quando a gente vê, elas já estão ali assentadas, junto com a gente na mesa de jantar? Ou nós estamos terceirizando essa construção para o professor da escola, para a avó mais próxima, para a televisão, para os amiguinhos da rua que ele sai para brincar durante o dia? Quem ou o que você tem deixado edificar as paredes da construção do seu filho por você? E nós estamos buscando sabedoria, estamos buscando instrução para educar os nossos filhos onde? Normalmente a gente estuda para melhorar a nossa carreira, a gente faz curso para melhorar o nosso salário, a gente está sempre buscando melhorar na nossa vida profissional. Mas a sabedoria para educar os nossos filhos, nós estamos buscando onde e em que? Nós estamos tendo tempo para fazer isso? Será que os nossos joelhos ainda estão se dobrando para poder orar pelos nossos filhos? Ou a gente fica esperando uma fatalidade acontecer, a doença chegar, para poder se lembrar de recorrer ao Senhor? E eu não estou falando aqui de buscar sabedoria nos coaches da internet, nos psicólogos do Instagram. Essas fontes de conhecimento, elas vêm e vão. Elas são tão passageiras e tão efêmeras quanto um sopro. E se você busca a ajuda de um profissional, ele vai te dizer uma coisa, outro profissional vai te dizer outra coisa completamente diferente. Mas nós, como pais,
precisamos de algo que seja constante, de algo que seja imutável, de algo que nos dê segurança. E eu não conheço nenhuma outra fonte que seja inerrante e que seja constante como a palavra de Deus. Se nós não tivermos algo para nos embasar, que seja imutável, inerrante e constante, nós vamos enlouquecer. E nós vamos deixar os nossos filhos loucos, fracos, medrosos, desencorajados, sem esperança e incapazes de sobreviver a esse mundo. Fato é que nós passamos grande parte da nossa vida investindo nosso tempo, correndo atrás de coisas para alargar as possibilidades materiais dos nossos filhos, para garantir uma certa estabilidade financeira para eles no futuro, ou prover coisas do hoje, materiais que eles na verdade não precisam, ainda que eles queiram. E aí nós não estamos tendo tempo para investir nas coisas que a ferrugem não apodrece e que a traça não corrói. Se nós entendermos isso, a gente vai investir a nossa maior energia para o que realmente importa: orar pelos nossos filhos, aprender sobre a criação de filhos, ensinar os nossos filhos sobre Jesus. Nós vamos parar de sacrificar esse tempo com coisas que são menos importantes e vamos focar nas coisas do alto. Em Deuteronômio 6, de 5 a 7, diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás aos teus filhos e falarás delas assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. A boca fala do que o coração está cheio. E o nosso coração está cheio de quê? De preocupações, de prover mais e mais e mais coisas que nós mesmos sabemos que os nossos filhos de fato não precisam. Normalmente, o nosso maior sacrifício de trabalho, o maior resgate do nosso tempo não é em prover o pão, é em prover coisas que não estão acrescentando na sua família, na sua vida conjugal e na sua vida com seus filhos. E Mateus diz o seguinte: portanto eu digo, não se preocupem com a sua vida quanto ao que comer ou que beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Em 1 Timóteo 6 diz também o seguinte: por isso, tendo que comer e com que nos vestir, estejamos satisfeitos. Mateus 6 também nos traz essa segurança de que nós estamos amparados por alguém que sabe das nossas necessidades. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem costuram. Contudo, eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou com que havemos de nos vestir? Pois todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Será que um mal do nosso dia não tem sido a falta de tempo de educar os nossos filhos na presença do Senhor? A falta de tempo de dobrar o joelho no chão e orar pelos nossos filhos? Fato é que se nós não encontrarmos tempo para falar das coisas que são importantes para os nossos filhos, alguém vai encontrar tempo de fazer isso. E aí pode ser que a construção não seja colocada com aquele tijolo que você, pai e mãe, com todo o amor que você tem, escolheria a dedo, tijolo a tijolo, até que eles estejam plenamente edificados em Cristo. Mãe, persevere em oração pela vida do seu filho. Não importa quanto tempo você esteja orando por ele. A oração não é mágica. Não se trata de você dizer as palavras certas do jeito certo para que as coisas aconteçam no momento que a gente espera na vida dos nossos filhos. Alguns pais, eles vão orar fervorosamente por seus filhos e seus filhos vão crescer, vão ser pessoas bem-sucedidas, vão ser servos do Senhor, tementes a Deus, vão ser profissionais bem conceituados. Outros pais também oram fervorosamente por seus filhos e seus filhos desenvolvem doenças, sofrem acidentes, passam a vida lutando para ter um bom emprego, talvez ele não consiga, ou esteja ali lutando muito mais do que os outros que estão à sua volta para poder alcançar um bem-estar social. Mas se você ora pela vida espiritual do seu filho, se o seu desejo é de que seu filho seja alguém forte no Senhor, alguém que não teme as más notícias, alguém que não se abale com desespero diante de circunstâncias ruins, ainda que nós não consigamos enxergar com a nossa limitação de seres humanos, Deus está respondendo às nossas orações segundo os propósitos dele.
Deus tem propósitos diferentes para pessoas diferentes. Então nós, como mães, quando oramos pelos nossos filhos, nós temos que ter em mente que nós devemos confiar no Senhor. Não confiar na nossa percepção, porque a nossa percepção ela é limitada, ela é falha. Que o propósito maior de tudo e que o propósito maior de qualquer coisa na vida do seu filho seja glorificar a Deus. E muitas vezes, para glorificar a Deus, Deus permite que os nossos filhos passem por sofrimentos que irão formatar, moldar o caráter deles segundo o caráter de Cristo. Nossos filhos, eles são seres únicos, eles são diferentes uns dos outros, eles são diferentes dos filhos dos outros. E por serem diferentes, e Deus que conhece os nossos filhos muito antes deles serem formados no ventre, sabe qual o caminho eles vão precisar percorrer para que eles sejam moldados segundo o caráter de Cristo. Mas nós precisamos confiar no Deus a quem nós estamos dirigindo a nossa oração. Lucas 9:10 diz: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abri-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Nós precisamos confiar que no tempo certo Deus vai fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Chore pelo seu filho. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Seja fiel ao Senhor, mãe, cumprindo a sua missão de educar os seus filhos e ensiná-los conforme a palavra de Deus. E nós, mães, somos falhas e pior ainda, quando nós nos tornamos mães, as nossas fraquezas e as nossas limitações, elas são mais claramente expostas. Nós percebemos que com as nossas habilidades, com os nossos esforços, muitas vezes a gente não consegue alcançar aquilo que a gente deseja para os nossos filhos. E é aí, na nossa fraqueza, que o poder de Deus ele vai se aperfeiçoando em nós, para aí sim nós nos tornarmos um canal de bênção e de edificação na vida dos nossos filhos. E é assim, não com peso, mas com esperança de que nós temos uma rocha firme, uma rocha inabalável em quem confiar, em quem descansar para poder educar os nossos filhos. A tarefa não é fácil e ela não fica mais fácil a cada dia que passa. Você que já tem filhos adultos, casados, certamente continua orando pelos seus filhos, pelos seus netos, pela sua nora. Enfim, a nossa vida de oração como mãe, ela nunca vai terminar. Mas é nessa certeza de que nós estamos amparadas pelo Senhor. É com essa mensagem de esperança que eu termino esse vídeo dizendo para você: não desista dos seus filhos. Não deixe de passar tempo com os seus filhos. Não deixe de investir tempo aprendendo sobre o que a palavra de Deus diz sobre criação de filhos. Só assim, quando nós completarmos a nossa carreira lá na frente, nós poderemos dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Um feliz Dia das Mães para vocês. Eu vou deixar aqui no card de informações e também na descrição um link com a receita deliciosa para você pedir aí os seus filhos, seu marido para fazer para você nesse Dia das Mães, ou você mesmo fazer, porque eu sei que mãe gosta de cozinhar para filho. É um vídeo antigo, mas vocês vão ver que a receita é maravilhosa e até hoje ela é campeã de audiência aqui em casa. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.